Beleza? Tudo bom? Nós vamos falar sobre 5 dicas para você enfrentar bem a concorrência. Na verdade, eu vou falar de 7 dicas, tá? Esse assunto ele é extremamente importante, principalmente para o dono da empresa e para o principal gestor da empresa, principalmente de pequenas e médias empresas que normalmente falham nessa análise de concorrência, tá? Então vamos entender um pouquinho mais como que você pode analisar a concorrência, né? Para enfrentar bem. O primeiro ponto é você conhecer bem, você buscar informações tanto da sua concorrência, quanto do seu cliente, quanto do contexto que eles estão envolvidos, tá? Porque muitas vezes hoje a gente vive uma concorrência muito difusa. Você tem produtos diferentes competindo de uma forma igual, tá? Então começa a pensar no bolso do seu cliente e no momento de vida que ele está. Você vai perceber que competindo pelo mesmo bolso, pelo mesmo dinheiro do cliente, você tem produtos muito diferentes ali nessa competição, tá? Então começa a entender isso, começa a buscar informação, conheça o que está acontecendo, entenda essa dinâmica, porque isso vai te mostrar caminhos para você buscar ser mais competitivo, buscar atender melhor o seu cliente, tá? Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto ele é uma derivação do primeiro, tá? Que é para você conhecer um pouco mais a fundo o que de fato a sua concorrência entrega e o que de fato o seu cliente quer, tá? O que seu cliente está comprando. Eu falo de fato porque a gente olha produto, a gente tem 3 níveis de produto, tá? Produto enquanto funcionalidades, características, isso vai gerar benefícios para o seu consumidor e esses benefícios e as características vão gerar emoções. Então, às vezes você tem um competidor que está falando mais da emoção, então ele tem um vínculo mais forte com o seu consumidor. Ou você tem um concorrente que fala mais de características e você talvez tenha que buscar inovação, buscar melhorias para conseguir competir com ele, tá? Então, entenda isso, entenda quais são as entregas, busque, né, entender de fato, não fique somente numa percepção geral que você já tem, tá? Entenda um pouco mais, converse com quem vive o cliente, com quem compra do cliente, tá? Então, tanto o cliente quanto o concorrente entender a entrega e as necessidades, tá? Outro ponto, busque inovação. Quando a gente fala de pequena empresa e inovação, parece que são duas coisas que não se ligam. Pelo contrário, inovação você tem várias formas de trabalhar a inovação, não apenas em produto, e uma melhoria já pode ser considerada como uma inovação, você não precisa fazer uma coisa completamente do zero. Tá? Então, a partir do momento que você olhou a dica 1, olhou todo o contexto de mercado, não apenas quem briga diretamente com o seu produto. O item 2, você já foi olhar quem briga diretamente com o seu produto e viu o que efetivamente ele entrega, o que ele causa de emoção no processo de compra, né? Olhou o cliente, olhou o concorrente. E no terceiro item você vai buscar melhorar a sua empresa. Você vai buscar trazer coisas novas, e não é inovação pela inovação, tá? É a inovação que vai agregar algum valor para o seu cliente, que vai deixar o seu cliente mais satisfeito com o que você está entregando, tá? Então, e sempre buscando um valor adicional, que o seu cliente perceba você de uma maneira melhor, que você agregue um serviço, que você resolva um problema novo ou resolva um problema antigo de uma forma um pouco maior, tá? Quarto item, quarta dica que eu dou para você, se comunique bem, tá? Você precisa cuidar da sua comunicação. A gente acha que só falar do produto já está bom. Não, muitas vezes o cliente quer saber dele, como ele vai se sentir comprando o produto, quais são os benefícios que ele vai ter comprando o produto. Lembra? Características e funcionalidades geram benefícios, esses benefícios mais as características despertam emoções. Então você olha Coca-Cola, Nike, por exemplo, elas falam prioritariamente com emoções, elas se comunicam, Apple se comunica prioritariamente com emoções, falam de características, de benefícios, mas despertam fortes emoções aqui. E isso aumenta o vínculo e aumenta a força do relacionamento cliente-marca, tá? Então busque entender um pouco melhor da sua comunicação, e não saia apenas falando de produto, fale do cliente, fale do benefício, fale da emoção, tá bom? Mapeie as dúvidas do seu consumidor, converse com o seu consumidor, quais eram as dúvidas antes dele começar a escolher os produtos, quais foram as dúvidas quando ele começou a escolher os produtos, as marcas, qual é a dúvida quando ele estava para decidir, qual era a dúvida quando ele estava para usar,
tá? Quando ele estava para recomprar. Então começa a entender ao longo de todo o processo de perceber um problema, analisar os competidores, decidir comprar, usar, recomprar, tá? Começa a mapear nessas várias situações quais as dúvidas, quais os medos, quais os desejos e transforma isso em comunicação. Você vai perceber que em um certo momento você pode colocar essa comunicação num outdoor, num folheto, num post de rede social ou até na boca do seu vendedor. Tá? Um momento que ele está para decidir, você tem uma certa dúvida, você tem uma certa dor que o seu cliente pode precisar que você sane. Tá? Então comunique-se, entenda todo esse contexto e vá se comunicar. Tá? Quinto item, estruture a sua força de vendas. Normalmente a gente acha que força de vendas é vendedor, né? Pô, põe um vendedor aí, tchau, acabou meu problema, eu sou dono de uma empresa, contratei um vendedor, acabou. Não, pelo contrário, você contratou um vendedor, você precisa montar toda a estrutura de como ele vai fazer, qual a argumentação de venda deles, qual é o processo de venda deles, como ele interage com o departamento de marketing ou não. Ele vai direto no cliente ou primeiro vai ao marketing? Ele vai na primeira visita, depois o marketing entra. Ele qualifica ou o marketing qualifica? Então precisa fazer um encadeamento das atividades do marketing. Só o vendedor vai trabalhar sozinho, vai ter alguém que vai dar lead para ele. Então pensa nessa estrutura de força de vendas e não trate isso de uma maneira, vamos contratar ali um representante comercial que a gente resolve mais rápido. Beleza, resolve mais rápido, mas a médio prazo pode afetar a sua rentabilidade, pode afetar a sua ativação, a sua penetração dentro de pontos de venda. Então é importante você fazer uma análise mais macro e pensar a estrutura de vendas também de uma forma mais rápida, mais consistente. Tá? Os dois últimos pontos que eu prometi para você, já foram 5 dicas, agora vão mais 2 dicas. A sexta dica, mindset. Fundamental, é uma das grandes diferenças entre uma grande empresa e uma pequena empresa. Tá? A grande empresa ela quer competir, ela vai brigar pelo cliente, ela vai querer entregar um produto melhor, ela quer atrair mais, ela quer ser melhor que o concorrente, ela quer ser mais desejada que o concorrente. Então normalmente a grande empresa olha para a competição e começa a se preparar internamente nas suas competências, nas suas capacidades, nas suas estruturas, em como ela vai atuar para buscar esse cliente aí, né, e brigar com a concorrência de uma forma melhor. Tá? Então tenha um mindset voltado para superar a concorrência entregando valor para o cliente. Não é uma briga só com a concorrência, não. É uma briga porque eu quero trazer todo mundo para o meu lado, o maior número de clientes para o meu lado. Tá? Então tem esse modelo mental, né, de analisar a concorrência e de buscar essa superação, essa evolução. Tá? E a sétima dica também é uma diferença entre grandes empresas e pequenas empresas, que é a habilidade, a habitualidade de fazer diagnóstico de mercado, planejamento e uso de método. 3 coisas diferentes que se somam. Tá? Então, novamente, diagnóstico é entender mercado. Então, busque entender o mercado. Com um bom diagnóstico você vai desenvolver uma boa estratégia, um bom plano de ação. O plano vai te dizer tudo que você tem que executar. Mesmo que você tenha que mudar o plano, não tem problema, mas você está caminhando de uma forma orquestrada, de uma forma organizada. Tá? Então, diagnóstico, plano e método, né? Método de atuação, modelo prático de atuação, tá? Então você precisa pensar como você vai competir, como você vai ser melhor que a sua concorrência e dessa forma você define o seu plano, define o que você tem que fazer melhor, então quais são os métodos. Putz, estou percebendo que meu concorrente atende melhor do que eu, vou definir um método para atender melhor. Eu vou definir um plano de melhoria para minhas áreas de atendimento e suporte, que seja. Tá? Então, pense nesses 7 itens e busque entender mais a sua concorrência e principalmente trazer aí mais resultados de mercado. Beleza? Obrigado, até a próxima.